pessoa mais importante da nossa vida tem que ser a gente. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. E isso é fundamental que a gente tenha, assim, consciência disso. E que se a gente dedica, né, ao outro, a amar o outro, a cuidar do outro, então agora é o momento da gente cuidar de nós mesmas, da gente cuidar da gente, né? Da gente olhar para a gente, começar a aprender a nos amar. As experiências dolorosas e traumáticas que nós passamos na vida, junto com a falta de dificuldade, tá? Que enfrentamos nos relacionamentos, ela vem de uma causa bem anterior ao nosso relacionamento, ao nosso casamento. Então, a gente acredita que esse casamento foi quem desestruturou tudo na nossa vida, mas a gente já vem no processo de abandono dentro do próprio casamento. A gente se permitiu viver esse relacionamento. Nós atraímos essa pessoa para a nossa vida, para o nosso campo. Então, a física quântica e a ciência, elas estão nos mostrando que tudo que a gente vive é reflexo daquilo que a gente pensa de nós mesmos, daquilo que a gente entende que é a nossa realidade. E a gente termina levando isso para o mundo e materializando. Por isso que nossos pensamentos, eles são tão importantes. E o que a gente pensa de nós mesmos? O que a gente pensa sobre nós? Que eu sou forte, que eu sou bonita, que eu sou importante, ou o contrário. Então, a pessoa que a gente conversa mais nessa vida é com a gente mesmo. Então, nós temos mais de 3 milhões de pensamentos durante o dia, durante segundos, milésimos de segundo, segundo os cientistas estudiosos desse assunto. Então, isso quer dizer o quê? Que nós passamos o dia inteiro conversando com nós mesmos. Então, qual é a qualidade desses pensamentos? O que esses pensamentos refletem e dizem sobre mim? E nós estamos conversando conosco mesmo o dia inteiro, mas a gente termina nos afastando no nosso eu de verdade, para atender demandas, né? Exigências sociais, exigência do relacionamento que a gente tem, exigências que mais e mais demandas que é cobrada de nós. Então, tudo que a gente vive de forma dolorosa e traumática, ela tem, como eu falei no início, um início lá na nossa infância, na forma em que a gente aprendeu, que a gente foi criado. Então, a gente, quando foi cuidado por pais disfuncionais, que são aqueles pais que tinham grandes problemas, às vezes não era nem porque os pais queriam nos tratar daquela maneira, pais que foram ausentes afetivamente, mesmo que os pais não estejam presentes lá, mas eles trabalhavam muito, eles tinham suas questões, eles tinham muitos problemas e eles mal olhavam para a gente, mal davam atenção a gente, que a gente era criança e achava que criança era só dar comida e pronto. Quando a criança chorava, reclamando de alguma coisa, dizia, cala a boca. Não faz isso, eu vou dar um pirulito a você. Enganava a criança. Então, a criança, muitas vezes, ela não consegue se expressar a sua verdade, ela não consegue ser educada e conduzida da maneira adequada. E tudo isso, ela vem crescendo e ela traz isso para a vida adulta. Então, foi isso que a gente aprendeu, né? Por isso que a gente foi criando dentro de nós, né, feridas profundas nessa criança interior. Nós chamamos, depois que a gente cresce, a gente fala que dentro de nós existe uma criança interior. A Luz Hay, ela foi uma mulher que descobriu um método, né, para tratar essa criança, porque ela disse que a gente tem uma criança
de 3 anos dentro da gente, que grita, que esperneia, que está ferida, que está machucada. E essa criança, ela vem lá do início da nossa educação, lá na infância. Do período de 1 aninho até os 5 aninhos. Então, essa criança, ela entendeu e ela interpretou que ela foi abandonada, né? Que ela foi abandonada pelos pais, porque os pais nunca tinham tempo para ela, nunca tinham tempo para orientá-la, para escutar. Às vezes, nós nascemos numa família lá da roça, onde o pai e a mãe iam trabalhar na roça, e quando chegava só fazia a comida mal, e assim, dava um banho e pronto, estava resolvido, né? E as necessidades dessa criança? E o lado psicológico, emocional dessa criança? Mas os nossos pais, a gente não deve olhar para os nossos pais com olhar acusador, porque eles aprenderam assim, e eles só repetiram. Então, a mesma coisa a gente também traz para a vida adulta e vai repetindo padrões. Então, essa criança interior dentro de nós, ela se encontra machucada, acuada, né? E ela foi afetada negativamente. Por isso que o nosso comportamento na vida adulta reflete todos esses fracassos que a gente acredita que existe na nossa vida. Que a gente é incapaz de ter um bom relacionamento, que a gente é incapaz de despertar o amor no outro. Até às vezes a gente desperta o amor do outro, mas a gente não consegue manter esse amor aceso, né, por muito tempo. Então, a maioria das feridas, né, da nossa criança interior, ela vem dos nossos sentimentos de insegurança, né? De falta de proteção. Então, a gente não se sentiu segura na infância, a gente não se sentiu desprotegida na infância. E essa segurança não só é a segurança física, mas também a segurança emocional, a segurança psicológica, a segurança espiritual. Que para a gente ser inteira e completa, a gente tem que desenvolver todos esses pilares da nossa vida. Porque nós não somos só corpo, nós somos corpo, mente, sentimento e espiritualidade. Então, quando nos sentimos verdadeiramente seguras, né? Se a gente teve um lar funcional, um lar que funcionava tudo, né, dentro da normalidade, no ambiente familiar, então nós conseguimos ter limites, né, naturais e desenvolver o nosso físico, nosso emocional e sermos respeitadas. Então, a gente se respeita porque a gente aprendeu na infância a ser respeitada e a gente leva para a vida adulta esse respeito. Então, todas as pessoas que aproximam-se de nós combinam com aquilo que tem em nós. Se a gente se respeita, se a gente se ama, se a gente é autêntico, porque foi essa a maneira que a gente aprendeu. Se a gente foi criado de maneira amorosa na nossa família, com muito cuidado, com muito zelo, com muita orientação, com muita instrução, é isso que a gente traz para a vida adulta. Mas a maioria, mas geralmente não é isso que acontece com a maioria das pessoas, e com nós mulheres principalmente. Nós somos reprimidas desde a infância, não é? Nós somos colocadas num lugar muito doloroso. E a gente traz para a vida adulta essas feridas emocionais não tratadas. Então, hoje eu pergunto para você, quem está gerindo a sua vida? É você? Quem está tomando as decisões da sua vida é você? Ou são as feridas emocionais que você carrega? A sensação de abandono, a sensação de não ser suficiente, a sensação de ter sido enganada, né? A sensação de ter sido traída, não é? Então, tudo isso são feridas emocionais que a gente carrega, porque a gente viveu essas sensações de abandono desde a infância. Então, por isso que muitas vezes nós escolhemos
nós escolhemos o nosso parceiro baseado nessas dores emocionais que a gente carrega. Nós vamos conhecer hoje, né, os sabotadores da nossa felicidade. Nós temos dentro de nós, segundo John Bowlby, que é um americano que estudou sobre isso, ele estudou várias crianças, né, com a maneira como elas foram cuidadas pelos pais, pelos avós, não importa se você foi criada pelo pai, se foi pelos pais, se você nunca conheceu seus pais, se você viveu num lar adotivo, mas quem cuidou de você exerceu o papel de mãe e de pai. Então, é essa referência que você tem. E essa referência dolorosa que você carrega, né, da não orientação, do não cuidado, né, da sensação de abandono por esses cuidadores, você leva para a vida adulta e adoece os nossos relacionamentos. Então, existem 5 maneiras de amar que adoecem os relacionamentos. Hoje, nós vamos falar apenas do nosso lado feminino. Mas dentro dos nossos cursos, né, do nosso grupo terapêutico, a gente sempre aborda também essa forma doentia de amar em relação aos homens. Nós temos o homem e a mulher, são 2 mundos diferentes, né? O mundo masculino pensa, é criado e é orientado para atuar de uma maneira. E o mundo feminino é orientado, é criado para atuar na sociedade de outra maneira. Pena que esse mundo masculino e feminino nunca é orientado para trabalhar em conjunto. Então, a gente termina indo para os relacionamentos adoecidos, tanto o masculino ferido como o feminino ferido, e lá dentro do relacionamento, em vez de a gente se unir e caminhar junto, a gente termina se degladiando, competindo, e vira uma competição dos sexos, né? Todos nós, mesmo as mulheres, nós temos o yin e o yang, que a gente chama a energia, né, masculina, que é o yang, e na energia feminina, que é o yin. Então, nós temos essas 2 energias em nós. Os meninos também, os homens também têm essa energia, tanto feminina como masculina. Quando eles estão mais sensíveis, eles estão usando mais a energia yin, que é a energia feminina. Quando eles estão mais bravos, mais assim, né, violentos, eles estão usando muito a sua energia masculina, que é yang. A mesma coisa acontece com nós mulheres. Quando nós partimos para o mundo, que a gente vira aquela guerreira, né? Que a gente enfrenta tudo no peito e na raça, nós estamos usando muito a nossa energia yang, que é a energia masculina. Mas quando a gente se torna mais sensível, mais compreensiva, mais amorosa, né? Mais acolhedora, nós estamos usando a nossa energia feminina, que é a nossa energia yin, né? Então, o yang masculino, o yin feminino. Então, todas nós temos. E o bom é que essa energia esteja dentro de nós equilibrada. Mas como equilibrar o masculino diante de uma sociedade que me cobrou que vai lá, luta, mulher guerreira, né? Mulher forte. E aí a gente termina se lançando para o mundo e colocando os pés pelas mãos, porque a gente quer resolver tudo no peito e na raça. E muitas vezes a gente precisa de retomar essa nossa energia feminina. Isso tudo causa conflitos dentro dos relacionamentos que a gente não conhece. A gente nunca aprendeu a se relacionar porque ninguém nunca ensinou. A gente termina atraindo, né? Conduzindo a nossa vida baseada nos traumas infantis que a gente carrega dentro de nós. Então, eu sou muito carente afetivamente, então eu procuro e atraio inconscientemente. Isso tudo é inconsciente, gente. Nós não temos consciência disso. Então, nós sempre carregamos em nós
né? Todas essas feridas emocionais. E se a gente aprendeu que o amor dói, que o amor é difícil, que o amor machuca, é isso que a gente vai atrair inconscientemente para a nossa vida. Um homem que vai nos machucar. Se a gente pensa de nós mesmas que a gente não é merecedora de um homem bonito, um homem que nos ame, que nos trate bem, se a gente se acha feia, então é isso que o nosso companheiro vai também achar de nós para validar aquilo que a gente pensa sobre nós. Por isso que nossos pensamentos eles são muito importantes, porque os pensamentos, né, eles são palavras, né? E a gente já aprendeu, até nos grupos religiosos, que a palavra tem força, não é verdade? Então, a palavra, ela tem força. O pensamento cria. Como é que o pensamento cria? Porque o pensamento, ele gera uma emoção dentro de mim. E essa emoção me dá uma força eletromagnética. Então, eu emito eletricamente, eu atraio de volta como reflexo aquilo que eu emiti magneticamente. Então, a gente não sabe disso porque deveria se ensinar mecânica quântica desde criancinha nas escolas, e isso não foi ensinado para nós, tá? Então, todas essas coisas nos é desconhecido, e a gente vai para a vida inocentemente gerida, né, guiada pelas nossas dores emocionais e pelo que a gente acredita que é o amor. Então, se eu acredito que o amor é de um jeito, eu vou atrair a pessoa daquele jeito, mesmo sendo, por exemplo, se eu aprendi que o amor machuca, quando vier um homem que entende que o amor é doce, é passivo, é acolhedor, eu não vou querer esse homem, porque eu não vou identificar nele aquilo que eu conheço, porque relacionamento é escolha. Nós escolhemos o parceiro. E essa é uma das nossas dores na separação, porque a gente se culpa muito, porque eu deixei essa pessoa entrar na minha vida, porque eu permiti que ela fizesse isso comigo. O que está acontecendo comigo que eu não consigo reagir? Então a gente termina se culpando. E ontem nós, né, vimos como é que a gente pode liberar esse, né, esse ciclo da culpa, tá? Esse ciclo da culpa, para que a gente libere, né, o passado, feche a porta com o passado. Então, a gente vai para a vida e a gente é guiada por isso inconscientemente. Então, às vezes, a gente quer um homem, né, perfeito para a gente, mas o que é que a gente atrai? Só aquele homem que não gosta da gente, porque eu não gosto de mim. Se eu não gosto de mim, quem vai gostar de mim? Ninguém. Eu vou atrair alguém para minha vida que também não vai gostar de mim. Por quê? Tudo na vida é reflexo do que eu tenho. Tudo que acontece comigo na vida é reflexo do que eu tenho dentro de mim, de como eu me trato, do que eu penso sobre mim mesma. Está na hora da gente começar a nos acolher, nos amar de verdade, porque a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Eu repito isso o tempo todo porque parece que a gente não lembra disso. A gente esqueceu isso. E por isso que a gente se maltrata tanto. Nós internamente nos machucamos. Nós internamente não nos tratamos como nós merecemos, como deveríamos ser tratadas. Então, é isso que o mundo responde para nós. É isso que os nossos relacionamentos respondem a nós. É isso que o nosso companheiro vai responder. Porque quando a gente se ama, quando a gente se conhece, quando a gente se trata bem, sabe o nosso valor e não aceita menos do que isso, não aceita migalhas, não implora para o outro gostar da gente, mesmo que apareça alguém que queira fazer isso conosco, ele não fica, vai embora. O mesmo acontece o contrário. Se nós nos desvalidamos, se nós não reconhecemos o nosso valor, se nós não tratamos com carinho, amor e atenção devida que merecemos,
o outro, mesmo chegando e sendo uma pessoa que vai nos valorizar, quando percebe que a gente é um ser muito, muito machucado, muito pequenininho, que não trata bem nem a si mesma, ele vai embora. Então, essas coisas é o que a gente aprende dentro dos nossos, né, das nossas mentorias, dentro dos nossos grupos terapêuticos, e principalmente no Chega de Sofrer. Porque a minha missão é fazer com que o número de mulheres no mundo que eu puder impactar, eu puder ensinar a caminhar com clareza, com segurança nessa vida, sabendo o que é que ela vai escolher para a sua vida. Escolher algo bom, viver bem, porque as mulheres são lindas, maravilhosas, cheirosas, arrumadas, mas por que a gente sofre tanto? Por causa disso. A gente não sabe escolher o que é bom para nós, né? E a gente termina se deixando levar. Hoje nós... Então, a gente só pode colocar alguém na nossa vida, alguém que esteja resolvida consigo mesmo, com seus próprios problemas, alguém que já tenha condições de se sustentar e tenha condições de trabalhar e levar uma vida e construir uma vida ao teu lado. Você quer um filho? Porque um filho é aquele que a gente sustenta ele até a maioridade. Você não está procurando um filho, tá? Você está procurando um companheiro. Então, um companheiro, ele tem que ter condições financeiramente de arcar com as despesas junto com você. Se você está procurando um companheiro, ele tem que caminhar junto, tem que te apoiar nas suas ideias. Quando a gente vive um relacionamento, isso implica dizer que há carinho, amor, atenção, respeito. E isso não devemos abrir mão nunca disso.